E aí, pessoal? Imaginem só viver num mundo dominado por dinossauros. Dá para sentir o chão tremendo a cada passo desses titãs? Essas criaturas incríveis que reinaram na Terra por milhões de anos sempre mexem com a nossa imaginação. Neste vídeo, vamos explorar 5 curiosidades fascinantes sobre os dinossauros. Vamos desvendar os mistérios por trás da ascensão deles, desde criaturas pequenas até os maiores animais terrestres que já pisaram no planeta. Vamos descobrir como era o dia a dia desses animais, como eles se alimentavam, se reproduziam e interagiam entre si. Preparem-se para mergulhar num passado distante, onde a vida era muito diferente da nossa. Um mundo de gigantes, feras ágeis e caçadores espertos. Um mundo que, mesmo extinto, ainda nos fascina e intriga. Bora lá! Nossa aventura começa há cerca de 230 milhões de anos, no período Triássico, quando os dinossauros deram seus primeiros passos neste planeta. Imaginem um mundo muito diferente. Os continentes unidos em um único supercontinente chamado Pangeia. A vegetação, primitiva e abundante, cobria tudo. É nesse cenário que os primeiros dinossauros aparecem, não como os gigantes que a gente imagina, mas como criaturas pequenas e ágeis. Esses pioneiros da linhagem dos dinossauros não demorariam a trilhar um caminho de sucesso. Com o tempo, a seleção natural favoreceu aqueles que melhor se adaptavam aos desafios do ambiente. Alguns desenvolveram mandíbulas poderosas para triturar plantas, enquanto outros se tornaram caçadores ágeis. Com o passar do tempo, os dinossauros se espalharam por toda a Pangeia. Dos desertos escaldantes às florestas úmidas, a vida encontrou um jeito de prosperar. As espécies se diferenciavam em tamanho, forma e comportamento, cada uma com seu papel nesse grande quebra-cabeça da vida pré-histórica. Imaginem a imponência dos herbívoros pescoçudos, como os braquiosauros, que alcançavam as folhas mais altas. Ou a rapidez dos velociraptors, pequenos dinossauros carnívoros, inteligentes e com garras afiadas. Ao longo de sua jornada, que durou mais de 160 milhões de anos, os dinossauros se tornaram os verdadeiros donos da Terra. Preparem-se para se surpreender com a grandiosidade dessas criaturas que um dia reinaram sobre a Terra. Quando pensamos em dinossauros, logo vem à mente a imagem de criaturas enormes. E, de fato, muitos dinossauros eram enormes, como o argentinossauro e o tiranossauro rex. Mas o mundo dos dinossauros era muito mais variado do que a imagem dos gigantes nos leva a crer. Enquanto alguns se tornavam colossais, outros seguiam um caminho diferente, adaptando-se a ambientes específicos que favoreciam a miniaturização. É incrível imaginar que, ao lado dos titãs, existiam dinossauros pequenos como galinhas, correndo entre as patas dos gigantes. Um exemplo é o Compsognato, um pequeno dinossauro carnívoro que viveu na Europa há cerca de 150 milhões de anos. Com pouco mais de 1 metro de comprimento, esse animal ágil se alimentava de insetos e bichos pequenos. Outro exemplo curioso é o Microraptor, um dinossauro com penas do tamanho de um corvo que viveu na China há cerca de 120 milhões de anos. A variedade de tamanhos entre os dinossauros mostra a incrível capacidade de adaptação da vida. Cada fóssil, por menor que seja, conta uma história de adaptação, competição e sobrevivência, revelando um mundo pré-histórico cheio de maravilhas e mistérios. Por mais de 180 milhões de anos, os dinossauros reinaram absolutos em um planeta em constante mudança. Adaptaram-se a climas extremos, a mudanças geológicas drásticas e à competição por comida e território. No entanto, há cerca de 66 milhões de anos, no final do período Cretáceo, um evento catastrófico selaria o destino dessas criaturas magníficas. Imaginem um dia tranquilo no final do período Cretáceo. Dinossauros herbívoros comendo tranquilamente em meio à vegetação, enquanto predadores astutos espreitam suas presas.
De repente, um estrondo ensurdecedor nos céus, quebrando a aparente calma do planeta. Um asteroide colossal, com cerca de 10 quilômetros de diâmetro, atinge a Terra com uma força inimaginável. O impacto, ocorrido na península de Yucatán, no México, gera ondas de choque que se espalham pelo planeta, causando terremotos e tsunamis. O impacto lança bilhões de toneladas de rocha vaporizada na atmosfera, criando uma nuvem de poeira e detritos que encobre o planeta, bloqueando a luz do Sol por meses. A escuridão toma conta da Terra, interrompendo a fotossíntese, a base da cadeia alimentar. As plantas começam a morrer, seguidas pelos animais herbívoros. A cadeia alimentar entra em colapso. A fome se espalha pelo planeta, atingindo até mesmo os predadores. Em meio a esse caos, os dinossauros lutam para sobreviver, mas as condições se tornam cada vez piores e a maioria das espécies não resiste. A extinção dos dinossauros é um lembrete da força implacável da natureza e da fragilidade da vida. Por muito tempo, os dinossauros foram retratados como lagartos gigantescos de sangue frio, dependentes do calor do sol para regular sua temperatura. No entanto, novas descobertas e análises mais aprofundadas dos fósseis têm desafiado essa ideia, sugerindo que alguns dinossauros, especialmente os terópodes, poderiam ter sido animais de sangue quente. A estrutura óssea de muitos dinossauros apresenta características típicas de animais de metabolismo acelerado, como o crescimento rápido e a presença de canais que indicam um sistema circulatório complexo. Além disso, a descoberta de fósseis de dinossauros em regiões polares reforça a hipótese de que esses animais possuíam algum mecanismo interno de regulação térmica. A presença de penas em alguns dinossauros, especialmente nos terópodes, também é um forte indício de sangue quente. As penas, além de ajudarem no voo em algumas espécies, atuam como isolante térmico, ajudando a manter a temperatura corporal constante. A hipótese de que alguns dinossauros eram de sangue quente muda a nossa visão sobre esses animais. Se antes eram vistos como criaturas lentas e preguiçosas, agora se revelam como animais ágeis, com metabolismo acelerado e capazes de ocupar os mais diversos ambientes. Ao observarmos o voo majestoso de uma águia ou o canto de um passarinho, dificilmente imaginamos que essas criaturas delicadas têm um elo ancestral com os dinossauros. No entanto, as evidências científicas são claras. As aves são descendentes diretas dos dinossauros. Essa história de parentesco começa há cerca de 150 milhões de anos, com o surgimento de um grupo de dinossauros terópodes conhecidos como Maniraptora. Esses animais, ágeis e inteligentes, já apresentavam características que os aproximavam das aves, como ossos ocos, pescoço longo e flexível e, em alguns casos, a presença de penas. Um dos fósseis mais emblemáticos dessa linhagem evolutiva é o Archaeopteryx, descoberto na Alemanha no século XIX. Com características de répteis e aves, como dentes, garras e uma longa cauda óssea, além de asas com penas, o Archaeopteryx é considerado um fóssil de transição. As penas, que surgiram como forma de isolamento térmico, foram se tornando cada vez mais longas e resistentes, possibilitando o voo planado e, depois, o voo batido. Os ossos ocos, presentes em muitos dinossauros terópodes, diminuíam o peso corporal, facilitando a decolagem. Ao longo de milhões de anos, a seleção natural favoreceu os indivíduos com características mais adequadas ao voo, moldando a anatomia e a fisiologia dos ancestrais das aves. Portanto, da próxima vez que observarmos o voo de uma ave, lembremos que estamos diante de um descendente direto dos dinossauros. Os dinossauros foram algumas das criaturas mais fascinantes que já existiram. Sua história, marcada por grandiosidade, adaptação e um fim abrupto, continua a nos fascinar e intrigar, inspirando pesquisas e descobertas que expandem nossa compreensão sobre a história da vida na Terra. Eles surgiram, dominaram e desapareceram de formas que ainda são estudadas por cientistas do mundo todo. Cada fóssil descoberto, cada nova pesquisa, nos aproxima um pouco mais desses animais extraordinários, revelando os segredos que guardam sobre a evolução, a extinção e a incrível diversidade da vida em nosso planeta.
Se você gostou dessas curiosidades sobre os dinossauros, compartilhe o vídeo com seus amigos e comente aqui qual fato você achou mais interessante. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos incríveis sobre a história da vida na Terra. Vamos continuar explorando juntos as maravilhas da pré-história e de outros temas fascinantes.